Outra questão que eu falei que a gente tem que estudar em rede de sensores aquáticos é a questão da mobilidade dos nós. Tá? Então, a questão de mobilidade é muito útil na área de redes. Tá? Por exemplo, em redes sociais, a gente quer estudar a interação dos seres humanos. Tá? Então, a gente estuda o quê? Usa o padrão de movimento dos humanos para ver quanto tempo que um interage com o outro. Tá? Por exemplo, se você quiser montar uma rede que é baseada em troca de arquivos usando o Bluetooth do seu telefone. Tá? Você pode saber quanto tempo que demora o contato entre as pessoas para estar mapeando, montando esse tipo de rede. No caso aqui de redes de sensores aquáticos, eles vão estar se movendo com o fluxo da água. Então é bom a gente estudar como que esse fluxo ocorre. Tá? Então eu vou falar para vocês aqui o primeiro modelo de mobilidade para redes de sensores aquáticos, que foi o Meandering Current Mobility Model, que é também chamado de MCM. Ele é baseado em dados reais. Então os oceânicos jogaram aqueles rafos que eu falei no começo, tá? Nessa região vermelha aqui, que é chamado de Gulf Stream, que vai até o Atlântico Norte. Depois de um tempo eles coletaram esses dados. Então eles foram mapeando, construindo pontos. Com o tempo eles conseguiram determinar, tá, um modelo matemático que descreve essa corrente marítima nessa região. Então esse modelo ele serve para descrever as propriedades de caminhos observados, tá? Se a gente jogar algum objeto flutuante no Gulf Stream a grandes profundidades. Tá? Então eu consigo determinar isso matematicamente, ela tem uma forma dimensional que vai ser essa equação aqui. Tá? Então, basicamente, essa equação vai representar para a gente correntes no fundo do mar que vão ter duas propriedades. A primeira é que vai ter uma corrente principal, tá? E a segunda é que vão ter regiões que são vórtices, são redemoinhos. Tá? Então, eu estou mostrando na figura aqui embaixo, tá? Se você estivesse olhando do topo do céu para o fundo do mar, como que a água se movimenta. Não é muito intuitivo, porque a gente está acostumado a ver a superfície do oceano. A superfície do oceano tem interação com a atmosfera. Então, a gente vê as ondas subindo e descendo. No fundo do mar, não tem interação com a atmosfera. Então, não tem muito movimento no eixo Z. Tá? Não tem moléculas subindo e descendo no fundo do mar. É mais no X e no Y. Tá? Então, se eu estiver olhando de cima, o que eu vou ver? Eu vou ver uma trilha principal, que é essa corrente que está saindo lá da ponta no meio e fazendo uma curva, que são os meandros, que é uma curva senoidal. E próximo a essa curva senoidal, eu vou ter regiões, tá, que são redemoinhos, que a água fica recirculando aqui. Igual quando você dá descarga na privada. Tá? Então, o que é interessante a gente estudar? Interessante a gente estudar o que ocorreria se eu pegasse 100 nós sensores e jogasse essa região do Gulf Stream. O que ia acontecer? Eles vão se movimentar com as correntes marítimas. E se eu quiser coletar os dados dele no fundo do mar, você tem que ter que esperar 1 ano para eles aparecerem na superfície para comunicar com o satélite. Seria interessante eu saber como é que seria a rede que eles iam formar. Então, para eu estudar a topologia da rede, tá, eu vou usar o modelo de mobilidade. Então, eu consigo determinar como que uma rede dessa se comportaria, tá, usando o modelo de mobilidade. Tá? Então, dá para eu estudar a evolução da rede com o tempo. Então, eu tenho um filme aqui para mostrar isso. Então, o que acontece aqui? Estou olhando o x e o y de cima. Tá? Eu vou jogar 100 nós, que são os pontinhos azuis. O que vai acontecer? A maioria desses pontos azuis, que são os nossos sensores, vão ficar presos na corrente principal e vão andando com o tempo. E alguns desses outros nós, eles vão ficar presos nos vórtices, vão ficando para trás. Então, a minha rede, que no começo era muito densa, vai diminuindo a densidade com o tempo. E vai aumentando a área de cobertura, a região que eles estão cobrindo. Mas, em compensação, vai diminuindo a conectividade da rede. Alguns nós começam a ficar com menos vizinhos. Tá? Então, isso é importante para eu, quando eu for fazer o protocolo da rede, tá, eu saber que tipo de protocolo que eu vou fazer. Se é uma rede densa, tá, eu tenho que ter um acesso ao meio, tá, que comunique pouco tempo, porque tem muitos vizinhos. E que não precisa se preocupar muito com erro, porque muitos nós vão estar ouvindo ao redor. Se a minha rede é esparsa, poucos vizinhos, eu tenho que garantir que o único vizinho que eu tenho me escutou. Tá? E eu sei também que o meu acesso ao meio, tá,
não vai ter muita gente para compartilhar. Isso daqui é uma simulação baseada no modelo matemático, que foi baseado em dados experimentais. Tá? Então, se você montar uma rede dessa e testar, é caro. Tá? No simulador é mais barato. Então, a gente consegue mostrar aqui a evolução da rede, tá? Com alguns dias. Então, a gente observa que com o passar do tempo, todos nós vão se movendo, uns vão se mover mais rápido que os outros. Porque uns vão ficar presos na corrente principal, tá? E os outros vão ficar para trás. Então, se eu fizer várias figurinhas com o passar do tempo, eu posso estudar a evolução da rede. Tá? Então, a primeira figura no topo mostra a rede com 100 nós sensores na hora que eu coloquei ela na água. E à medida que eu vou passando o tempo, tá? Vou descendo aqui as figuras, eu estou mostrando a rede com 3 dias. Então, o que a gente observa é que aumentou a região que a gente está cobrindo, mas aumentou também a distância entre os nossos sensores. Então, a gente observa que vão ter basicamente 3 tipos de movimentos na rede. Vão ter os nós que vão ficar na corrente principal, vão ter os nós que vão estar dentro do vértice e vão ter os nós que vão fazer os dois. Uma hora na corrente principal, uma hora nos vórtices. Tá? Então, para a gente estudar essas redes, tá? A gente vai usar as seguintes métricas. A primeira métrica é estudar o maior componente conectado. Então, quando a gente estuda grafos, por exemplo, né, que a gente usa bolinhas e setinhas para representar a nossa rede, tá? É interessante a gente estudar o maior componente conectado. Se eu tiver 5 vértices com 3 arestas, tá? Qual que é o maior componente conectado aqui? E se eu analisar, então, o x mínimo e o x máximo desse maior componente conectado, dá para eu saber, tá? Por exemplo, se isso fosse uma rede, qual que é a região que eu tenho nós que eu conseguiria me comunicar. Por quê? Porque eles são os nós que eu tenho conectividade. Tá? Outra métrica interessante é a dispersão absoluta. Dispersão absoluta, tá? Ela é definida da seguinte maneira. Eu tenho um nó que ele se move com o tempo. Então, no tempo t0 é a posição inicial dele e no meu tempo t é onde ele está agora. Se eu pegar essa diferença, tá? Eu sei o quanto que ele andou naquele eixo, no x, mesmo ele tendo se movimentado em outros eixos. Tá? Se eu fizer um somatório, tá? Para todos os nós desse movimento e tirar a média, eu vou ter o que a gente chama de dispersão absoluta, tá? Ao quadrado. Então, aqui no caso, a gente vai estar analisando a coordenada do eixo x, tá? Com o passar do tempo. Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, tá? Aqui embaixo eu estou mostrando a figura da vista de cima dos movimentos que eu tenho, dos vórtices e dos meandros, tá? Que são as ondas sinoidais. E no meu gráfico, eu estou mostrando no eixo x o tempo, ou seja, a medida que o tempo está passando em horas. E no meu eixo y, a coordenada do eixo x, ou seja, essa coordenada que está variando da direita para a esquerda. Se eu tiver um nó que pegou o fluxo principal e se moveu com o fluxo principal o tempo todo, tá? Seria a linha vermelha, porque a linha vermelha representa a velocidade máxima da corrente, que aqui no caso era 0,3 metros por segundo. Tá? Quando eu analiso a posição do meu nó que tinha um maior x, eu vou ter a linha verde. Ou seja, eu vejo que o nó que tem o maior x, ele se moveu a maior parte do tempo com a corrente principal, até que uma hora ele saiu do eixo. Tá? Então ele ficou para trás. Se eu analisar o menor x, vai ser a linha amarela, está cá embaixo. Está difícil de ver, né? E se eu analisar o meu maior componente conectado, que seriam os nós que estariam realmente formando uma rede, que teria comunicação entre si, que teria conectividade, seriam os nós que estão entre as linhas azuis. Tá? Então, todos os nós do maior componente conectado estão entre as linhas azuis. Por quê? Porque a linha azul escura é o maior x e a linha azul clara é o menor x. Tá? E, quando eu analiso a dispersão absoluta, vai ser a linha rosa. Então, eu observo que a linha rosa de dispersão absoluta, ela serve para eu descrever bem o comportamento do maior componente conectado. Então, ela é uma boa métrica, tá? Para a gente descrever o deslocamento do maior componente conectado em redes de sensores aquáticas. Tá? Se eu for analisar a cobertura, eu vejo que a cobertura ela aumenta com o tempo. Por quê? Porque os nós vão se espalhando.
Agora eu vou falar só um pouco de algumas aplicações de redes sensores aquáticas. Tá? Então, no começo do curso eu dei uma ideia mais geral sobre várias aplicações que a gente tem. Tá? Como que seria que a gente pode usar redes sensores aquáticas para essas aplicações e o que a gente precisa. Tá? Por exemplo, no caso de sismologia, segurança, poluição e biologia marinha. Então, a sismologia ela faz a análise e monitoração de terremotos. Tá? Então, ela faz o estudo da estrutura da Terra e suas propriedades físicas. Então, como é que elas fazem esse estudo? Em geral, o pessoal emite uma onda, um sonar, ou uma explosão, você põe dinamite lá e explode, e capta com uma rede de sensores, tá? Essas ondas, para você tentar estudar o que está lá embaixo. Já que você não consegue ver, tá? Como é que faz para você descobrir o que está lá? Então a gente usa a propagação do sinal, a onda. Tá? Em geral a gente manda uma onda, tá? Um sonar, ou em caso específico a gente explode mesmo e mede isso de volta. Tá? Então a gente usa fontes artificiais para obter informações sobre essa base de sedimentos. Tá? E a gente usa isso para procurar minerais ou hidrocarbonetos. Tá? E depois a gente pega esses dados e faz um processamento em cima disso. Tá? Então aqui na figura eu estou mostrando um barco. Tá? Ele está emitindo ondas que estão sendo refletidas pelas camadas de sedimentos. A gente monta uma rede de hidrofones e capta esses dados. Tá? Aqui está mostrando a figura real de um sensor sísmico. A gente pode colocar sensores no fundo do mar, tá? Que captam vibrações para fazer estudo do movimento das placas tectônicas. Tá? Quando a gente fala de segurança, tá? A gente tem que se preocupar que a gente quer que o nosso equipamento também não sofra nenhum dano. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente quer prever que alguém invada uma área, tá? Na terra a gente pode colocar trancas, né? Cadeados, chaves, cercas, algum controle de acesso. Na água a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar barreiras de controle, uma cerca, tá? E usar luzes próprias para iluminação aquática, botar uma câmera. Para detectar um intruso, tá? No caso terrestre, a gente usa sensores de detecção ou câmeras, tá? Então a gente faz um vídeo, tá? No mar, a gente pode usar sonar, a gente envia um sonar e detecta não a presença de algum objeto próximo, tá? A gente também pode usar o vídeo, só que a gente tem que tratar a imagem do vídeo, porque a imagem não é tão clara como no terrestre, tá? Se você tem um sistema que funciona terrestre, tá? Como é que você faz o estudo desse sistema? Para saber se ele está funcionando bem ou não, se tem alguma rachadura num prédio, por exemplo, se tem um cano vazando. Você pode usar um sistema de circuito fechado, que é chamado de CCTV. Tá? A gente também pode estar utilizando essa mesma técnica no aquático. E, para a gente impedir acesso, tá? No mundo terrestre a gente pode ter cercas, barreiras, né? No caso subaquático, a gente pode usar barreiras flutuantes. E ficou faltando aqui para a gente avaliar também questões aquáticas, a gente pode estar usando um veículo aquático. Então, um robô que desce com a câmera, por exemplo, tá? Ou que tem um sensor que quer detectar o que a gente quer, tá? Para avaliar esse sistema. Então, eu só estou mostrando aqui algumas figuras de alguns robôs que têm câmeras e luz para detectar, por exemplo, barcos. Tá? Você pode detectar barcos se você ficar a uma profundidade mais baixa e colocar um sensor de som. Quando o barco se move na água, ele gera uma onda. Tá? Aquela onda gera barulho. Você pode detectar isso. O caso de poluição é um problema sério. Tá? Porque com o aumento do tráfego de navios de petróleo em alto mar, tá? Tem o problema do vazamento. Além disso, tem os problemas também, tá? Que às vezes um barco de uma região leva toxinas para outra região. Tá? Então, grande parte da poluição em alto mar ela é originada, tá? De acidentes de navios, tá? Ou de acidentes com plataformas. Então, a gente pode estar usando sensores, por exemplo, de pressão parcial de CO2, que é o PCO2, para estar detectando poluentes. Tá? Em geral, a gente precisa fazer um estudo de análise de adaptativa de poluentes. Tá? Então, por exemplo, na praia, o que acontece?
O pessoal vai para a praia, coleta, leva para o laboratório, e aí 2 dias depois tem um resultado. Na biologia marinha, tá? Eles são preocupados em estudar os organismos vivos no mar ou em outros ambientes marítimos. Então é uma importante motivação, né, para a gente estar estudando redes de sensores aquáticas, porque a gente pode estar salvando vidas. Tá? Então, que tipo de sensores que a gente pode estar utilizando que eles estão interessados? Então, tem a questão da poluição, da quantidade de nitrogênio. Então, a gente tem sensores de nitreto, sensores de nitrato, sensores de amônia. Tá? E amônio. É importante também saber a quantidade de oxigênio dissolvido. Tá? A gente pode estar medindo a condutividade elétrica da água, tá? Que a gente pode determinar a salinidade da água, ou condutividade específica. A gente pode medir a acidez da água, o pH, tá? A temperatura. Em geral, não é bom ter uma variação grande de temperatura, porque isso pode causar danos aos peixes. Tá? E a quantidade de clorofila na água. Isso tudo usando também um sensor de profundidade. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia são sistemas que são fixos. Você tem uma região fechada e você instala e deixa lá preso. Tá? Então, você acaba tendo uma pequena área de cobertura e só alguns pontos são observados facilmente. E esses sistemas não são de tempo real. Se acontecer algum problema, tá? Ou se variar muito a temperatura, você só vai descobrir depois que os peixes morrerem. Né? Não dá para tratar antes. Então, o uso de redes de sensores aquáticas pode aumentar essa área de cobertura, aumentar a segurança e reduzir o risco. Então, só para concluir, essa é uma área de pesquisa importante, que eu mostrei para vocês que tem várias aplicações, né, envolvendo aí, desde salvar o peixinho, né, até a plataforma de petróleo que custa bilhões de dólares. Tá? É uma área que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. Tá? A gente viu que tem vários desafios, então não são problemas fáceis de serem resolvidos, o que pelo lado científico é bom, porque é onde a gente pode trabalhar. Tá? Então a gente pode ter várias teses aí de mestrado e doutorado. A gente tem problemas que vão desde o desenvolvimento do hardware, dos nossos sensores, que a gente está trabalhando, até o software que vai estar rodando nesses dispositivos. Tá? Incluindo questões que vão também, questões práticas, como por exemplo, como é que a gente vai fazer a deposição dos nossos sensores. Aqui no caso eu mostrei para vocês um exemplo usando um modelo de mobilidade lá no Gulfstream, mas que não se aplica aqui no caso do Brasil. Né? Então a gente está preocupado muito com o estudo dos protocolos, desde a camada física até a camada de aplicação, e também com a questão de localização, porque esse dado que a gente coletar, é importante a gente saber aonde que eles estão localizados. Então, esse material aqui do palestra foi feito por mim, o Luiz Felipe, e pelo meu irmão, o Marcos Augusto. Tá? Qualquer dúvida ou contato, se vocês quiserem fazer, o meu e-mail é lfvieira@dccufmgbr, o do professor Marcos Augusto é mmvieira@dccufmgbr. Tá? Obrigado.